As mensagens antigas surpreendem-me. Eu não sei qual é o mistério que escrevi coisas que eu não me lembro. Eu tenho que ser sincero. Isso aqui, quando a Graziele tirou, eu disse, mas será que eu escrevi isso aí? Foi dia 19 de julho de 1999. A lamparina. Coisa interessante essa mensagem, né? Preste atenção. Ela continua acesa dentro dos vossos lares em toda a face da terra. Enquanto não chegar a minha hora, mas depois que se cumprirem as profecias, ela só iluminará os lares onde estiverem em oração. Muita oração é fé. Se isso não for feito, acontecerá como aconteceu com as 5 tolas, que ficaram sem o azeite, esperando primeiro que tudo acontecesse. São Mateus, capítulo 25, versículo 2, 4. Mas tão logo que o noivo passou, elas não tiveram mais como se encontrar comigo. Depois ficaram completamente na escuridão. Sim, porque eu sou luz, e é através de mim que tudo funciona. Mas vós, homens de pouca fé, vós sois como a bateria, que precisa de carga, e quando fica descarregada, para nada serve. Vejam que o alimento espiritual, para que permaneça esta luz dentro dos vossos lares, é a oração, pois sem ela as trevas tomam conta. Em todo ponto da terra só se vê bem pouca luz, e é quase como uma noite de poucas estrelas. Esta lamparina, que sou eu, Jesus, vosso Salvador, está segura, por enquanto, nas mãos de pouquíssimas pessoas, porque o restante só quer viver num pecado, que é o da carne. E o que acontece? Sai de dentro dos lares dessas pessoas a luz do meu Santo Espírito, pois dentro desta casa há dois contra a sua família, e os pais começam a se separar. Tudo eu já vos ensinei, mas por falhas dos dirigentes da minha igreja, já não estão mais sendo explicado estes assuntos. Desses irei cobrar muito mais. Meus queridos filhos, vão à luta até o fim e não tenham medo, pois eu, Jesus, estou ao vosso lado a todo momento. Não deixe que o desânimo tome conta dos vossos corações. Sei que muitos estão deixando acreditar nessas santas palavras devido ao zelo papal. Devido ao zelo papal, que já falei, mas posso vos afirmar, enquanto junto estava com os meus apóstolos, não precisei dar a chave a Pedro, só dei quando subi ao céu, e não antes. É um mistério que só cabe a mim.
Não deveria ter dúvida do teu coração, no teu coração. Se assim procederes, poderás perder esta oportunidade que estou te dando. O azeite que faltou para as 5 tolas, São Mateus capítulo 25, versículo 8. Contigo, se não houver uma mudança total na tua vida, breve ficarás na escuridão para o resto da eternidade. A tua alma está em minhas mãos, mas se não for lavada com o meu sangue, não terás parte comigo. Pois quem bebe do meu sangue e come da minha carne, não pode dar mais ouvido às coisas do mundo, porque prestes está de tudo ser modificado. Jesus. Aqui dá para entender o seguinte: se a pessoa estiver constantemente em oração, mas deixar as coisas do mundo, essa pessoa é como as 5 prudentes, não igual às 5 tolas. Vamos mudar de sentido. Caravanas e caravanas do Brasil inteiro vão para Aparecida do Norte. Vai tirar uma base mais ou menos. Antes, em 1961, você chegasse na Aparecida, você não tinha nada que pagar. Você direto ia para a igreja para conhecer a imagem da Nossa Senhora. E com os anos veio vindo. Hoje, você para entrar lá, para encostar o carro, tem que pagar. Os sacerdotes, que pode ter, natural, pode ter gente boa no meio, não liga mais pela disciplina como era antes. O povo vai perdendo a fé, acredito meu. Aí vai lá, primeira coisa é ir para o comércio, para ver coisinha para comprar. Meu Deus, foi como lá em Portugal. Eu estava louco para conhecer a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Fizeram uma caravana, foram junto comigo, vamos lá. Chegou lá, todo mundo entrou no comércio. Eu disse, mas que é isso, minha gente? Não é assim. Primeiro se visita a igreja, Nossa Senhora. Mas não, tudo no comércio. É o que está acontecendo. Onde é que está o azeite? Onde é que está a força da oração? O comércio tomou conta. A cabeça da pessoa virou totalmente. Mas para quê? Para quê? Então ir na Aparecida do Norte, para que ir lá? Por causa do comércio, aqui também tem comércio. Então a pessoa não vai lá com a fé, não. A fé é para comprar. É aquela gente com aquelas mãos tudo cheio, entra lá na igreja tudo cheio. Isso aí para mim, me perdoe. Não estou criticando a alma, a pessoa. Isso é a má explicação do sacerdote. É quando ele devia dizer. Mas não falo mais nada, não diz mais nada. Esquece do azeite, que é a força e a esperança para alcançar a vida eterna. A oração, o respeito, o comportamento, a veste, tudo está indo de água abaixo, tudo está indo. Ali na Madre Paulina dá até uma tristeza ali. Agora, nesse verão, nós estivemos lá, não tinha uma mãe ou uma filha, uma moça, que entrasse de vestido, tudo com as pernas de fora. E vai pagar mais caro, porque a quem tanto confiei eu vou exigir, vai pagar mais caro. Então é falta de azeite, falta de oração, falta de respeito. Está faltando quase tudo. Eu acredito que agora nessa mudança que Jesus, meu filho, não precisa escrever agora. Agora leia, para relembrar o que tu escrevesse. Eu fico surpreendido com essa mensagem. A lamparina. Nem sabia que existia isso que eu escrevi. Para vocês então ver e meditar. O Cristo de ontem é o de hoje e de sempre.
Mas na Igreja Católica o Cristo de ontem já não é mais, é o de hoje só. Está escrito. O mesmo Cristo de ontem é o de hoje e de sempre. E por que era o de ontem e de hoje? Por quê? Porque de ontem, o que passou, Cristo era o mais respeitado na face da terra. Era Ele. Tudo era como Ele queria. E agora? Não é mais. Então para que eles dizem? O Cristo de ontem é o de hoje e de sempre. Não é mentira. Para a maioria é mentira, não é? Porque se fosse o de ontem, todo mundo entrava na igreja bem vestido. Primeiro a igreja, depois então vai comprar o que precisa. Agora é o contrário. Primeiro é o comércio, depois a igreja que ficou por último. Meu avô dizia isso aí. Meu avô dizia. O pai da minha mãe, que eu sou o único que eu conheci, é Júlio Correia. Ele era descendente de Portugal, português. Ele dizia, no meio, os padres paravam na casa dele, lá no sítio. Então eu era pequeno, eu tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos, eu estava perto dele, ele gostava muito de mim. Então ele dizia para as filhas, né, que é a minha mãe, aos outros, olha, padre, eu vou dizer uma coisa para você. As minhas filhas aqui, elas não vão alcançar. Mas isso aí, ó, meus netinhos vão alcançar. Sabe, padre? Olha, hoje, padre, hoje, em primeiro lugar, é Jesus. Em tudo quanto é lugar era Jesus. Mas vai chegar um tempo, padre. Primeiro é isto, ó, para depois Cristo. Está acontecendo. Que é, primeiro o dinheiro, depois Cristo. Tudo é na força do dinheiro, tudo é na força do dinheiro. Já ele demonstrou no começo, porque ele sabe tudo, ele é o criador. Ele sabia que nos 11 apóstolos tinha que ter um para trair, para mostrar à humanidade que a traição é a coisa mais triste, mais terrível, é quase imperdoável. Quem trai um ao outro é quase imperdoável, não adianta rezar. Então o que é que eles? Sabia que Judas ia fazer aquilo. Judas pensou, foi no dinheiro, não foi na doutrina dele. E hoje, 99% já está assim. É esses falsos que vão para a televisão, esses pastores que têm fazenda, têm avião, têm tudo. E mas ele é lá, ou um milagre um atrás do outro, parece que até é fabricado os milagres deles, é tudo fabricado. E a Igreja Católica vai se deixando levar por esse caminho. É pena, porque a hora está chegando. Não se brinque com as coisas de Deus, não se brinque, porque de repente acontece e você vai perder a sua alma. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia. Abençoar.